Paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, Criador de todas as coisas, louvar a Deus por mais essa oportunidade, louvar a Deus por mais esse privilégio que Ele nos concede de podermos sermos um canal de bênção, sermos um instrumento em suas mãos. Louvar a Deus pela sua palavra, pelas fontes do Espírito Santo. Louvar a Deus por aquilo que Ele tem ministrado em nossas vidas. E nós queremos trazer uma palavra ao teu coração. Nós queremos trazer uma palavra de Deus ao teu coração. O tema dessa palavra hoje é o perdido. O perdido. Então nós vamos ler Mateus capítulo 18, versículo 11. Mateus capítulo 18, versículo 11. Esse é o texto que nós vamos ler e ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Mateus capítulo 18, 11. Mateus 18, 11. Diz assim, olha, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Amém, queridos? Todas as vezes que eu entendo como perdido, é porque alguém precisa ser encontrado. Todas as vezes que eu leio sobre perdido, a noção na minha mentalidade é que se alguém está perdido, é porque alguém precisa ser encontrado. E se alguém se perdeu por algum motivo, ele precisa ser achado, precisa ser encontrado. Imagine um pai de família, imagine uma mãe que procura por um filho que desapareceu, uma esposa que procura por um esposo que sumiu, por alguém que desapareceu. Imagine uma família, a dor desses familiares, imagine a dor dessas pessoas em tentar encontrar alguém que está perdido. É muito difícil, é muito complicado lidar com desaparecidos, com pessoas desaparecidas, pessoas que sumiram e elas, na verdade, precisam ser encontradas. Elas, na verdade, precisam de todas as formas, de todas as maneiras, serem encontradas e voltar ao convívio do seu lar, ao convívio dos seus familiares, ao convívio da sua família. Eu me recordo que há alguns anos ocorreu na floresta amazônica um avião. Vou baixar o áudio aqui. Um avião com vários passageiros caiu na floresta amazônica. E o noticiário, as informações que tinha era que apenas uma pessoa sobreviveu àquele trágico acidente. Uma jovem, uma mulher que sobreviveu ao acidente e ela teve muita dificuldade, ela teve muitas dificuldades para ser encontrada. A floresta amazônica, uma floresta muito densa, muito perigosa, uma floresta que você pode ser tragado por um animal, por uma onça, por uma cobra gigante, por animais peçonhentos, escorpião. Você pode também lidar com um puraqué, pisar sem querer,
sanguessugas. São várias dificuldades que uma pessoa encontra quando enfrenta um perigo dessa natureza. São várias dificuldades, são vários obstáculos que uma pessoa, ela transitar numa situação dessa, ela passa. E foram dias que essa pessoa demorou para ser encontrada, porque é muito difícil o acesso, e me parece que ela tentou chegar num rio, chegou num rio e daí foi resgatada. Mas numa floresta você caminha tanto, quando você percebe você está no mesmo lugar, porque a pessoa ela anda, mas anda em círculos. E se não tiver muita maestria, se não tiver muita habilidade, geralmente a pessoa ela vai morrer, ela vai dificilmente ser encontrada numa situação dessa. Então, por isso que o texto, que a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí eu faço a seguinte pergunta. Jesus veio fazer na terra 32 coisas. 32 coisas Jesus veio fazer, e dentre uma delas é salvar o homem, salvar o perdido. De repente você pode ser indagado por alguém e aí você pode responder: olha, Jesus veio fazer 32 coisas, não vou te falar todas as 32. Vou te falar apenas uma. E nós vamos citar aqui, eu acho que só 2 ou 3 situações da qual Jesus veio fazer. Uma delas é salvar. Jesus veio salvar. Tá? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: mas salvar de quê? De que Jesus veio salvar? Por que Jesus é chamado de o Salvador? A Bíblia diz que Jesus veio salvar o seu povo, salvar o povo dos seus pecados. E nós precisamos de salvação. Eu e você, nós precisamos de salvação. Nós precisamos ser salvos. Por que nós precisamos ser salvos? Porque nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus na nossa vida. E eu vou provar para você de que é essa salvação aqui que Jesus está falando, de que é essa salvação que Jesus está falando. Quando Paulo fala em Efésios, capítulo 3, que salvação é essa aí? Da condenação eterna. Eu vou provar para vocês daqui a pouco que Jesus está falando aí da condenação eterna. Jesus está falando da condenação eterna. Tá? E na carta que Paulo fala em Efésios, que ele fala da nova vida em Cristo, ele fala da nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Ele diz assim, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4, 24. No 22 ele diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? 17 ele diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Amém? Paulo está dizendo, Paulo vai fazer essa transição da vida que você tinha antes de Jesus e da vida que você passou a ter depois de Jesus. Paulo vai fazer essa analogia, essa comparação, que quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos perdidos. Nós estávamos sem luz no mundo, sem esperança e sem Deus. Nós estávamos perdidos, mas agora nós não temos mais esse sentimento, nós não temos mais essa consciência, vamos dizer assim. Porque quando a gente confessa Jesus, quando a gente aceitou Jesus, a nossa vida foi completamente mudada e transformada por Ele. Hoje nós somos luz, hoje nós temos luz, hoje nós não vivemos mais nas trevas, hoje nós vivemos na luz, hoje nós vivemos pelo poder da graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, em um tempo nós estávamos perdidos, e sem Jesus, com Jesus agora nós estamos procurando ser salvos por Ele. Nós agora estamos buscando a nossa salvação através de Jesus, que é só o único que salva, é o único Salvador, é o único que pode salvar o homem da condenação eterna, e é isso aqui que eu quero provar para você aqui na palavra de Deus. Veja bem, quando Mateus está escrevendo o seu evangelho, quando Mateus está escrevendo o evangelho no capítulo 18, e para que a gente possa entender o significado da palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo, o sentido da palavra de Deus, qual é a intenção do que na verdade Jesus está falando aqui, que aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus. Aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus falando a respeito da condenação eterna. É Jesus que está falando. Então veja bem, para a gente analisar, muitas vezes a gente não entende o assunto porque muitas vezes a gente não lê o contexto do texto. A gente não entende o contexto do texto, e nem os versículos posteriores, para que a gente possa entender e fazer a analogia do que realmente Jesus está querendo dizer. Então veja bem, vamos por parte. Quando Mateus está escrevendo o capítulo 18, para a gente entender o capítulo 18, nós precisamos entender o capítulo 17. O capítulo 17, os discípulos estão discutindo sobre quem seria o maior entre eles.
Os discípulos estão discutindo sobre a questão de quem seria entre eles o maior, o mais importante dos 12 discípulos. Houve aquela discussão, houve aquela briga, aquele embate dos discípulos. Um dizia, eu sou o maior. E o outro dizia, não, eu sou o maior. Eu andei por sobre as águas. E o outro dizia, não, mas fomos nós que oramos e fizemos fogo cair do céu. E o outro dizia, não, o maior sou eu. Sou eu que sou o maior, porque sou eu que estou do lado de Jesus. E eu que coloco a minha cabeça no peito de Jesus. E o outro dizia, não, eu sou o maior porque eu sou o tesoureiro da equipe. Eu sou aquele que administra as finanças. E o outro começava a dizer tantas coisas. E Jesus viu aquilo. E Jesus percebeu aquilo. E Jesus ele é tão sábio. Jesus ele vem na sua sapiência que Deus lhe deu, tão abrangente, tão forte, tão poderosa, que Jesus vem e dá uma lição aos discípulos de uma maneira que eles nem perceberam, eles nem sentiram. Jesus dá uma pancada neles muito, muito grande, muito séria, que eles nem imaginaram, eles nem sentiram a dor da palavra forte que Jesus deu sobre eles. Enquanto eles estão discutindo, enquanto eles estão sendo orgulhosos, prepotentes, enquanto eles estão naquela soberba, naquele orgulho, achando que são alguma coisa, Jesus vem já no capítulo 18, e olha a lição que Jesus dá neles. A Bíblia diz que os discípulos chegaram ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Olha só a pergunta que eles fizeram para Jesus, indagando Jesus sobre quem dentre eles seria o maior. E olha só o que Jesus faz, Jesus chama um menino, a Bíblia chama de menino, e Jesus colocou no meio deles. Jesus pega esse menino, coloca no meio dos discípulos e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não os fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo aí para eles? Vocês precisam se converter. Vocês precisam primeiro se converter, porque eles não eram convertidos, os discípulos. Então, dentre as 32 coisas que Jesus veio fazer, foi fazer com que o homem se arrependa. A segunda. Eles precisavam se converter. Eles precisavam de arrependimento. E se tornar como criança. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam ter humildade, vocês são muito arrogantes. E através dessa arrogância, sem conversão, vocês vão ser condenados a uma vida sem Deus, sem Jesus. Vocês precisam de se converter. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam ser humildes. Olha o que Jesus vai falar justamente no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. Você já viu muitas pessoas orgulhosas por aí, cristão, muitos crentes,
Eu vejo pessoas na rua que tem carro, eles saem com a chave assim na frente para dizer que tem um carro, para mostrar que tem um carro. Pessoas orgulhosas. Jesus está dizendo que o orgulho pode te levar à condenação eterna. Jesus está dizendo, se você não for humilde, se você não se converter, você está perdido. Você precisa ser encontrado. Você precisa ser achado. Você precisa de salvação. Se você não entender isso, se você não tiver esse entendimento como criança, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus. Você precisa entender que orgulho, que exaltação, que glorificação de si mesmo só te leva para a ruína, só te leva para a destruição. Você tem que se humilhar, você tem que ser simples, tem que ser como uma criança. Amém? Continuando. E eu vou provar para você que é isso aqui que Jesus está dizendo. Diz assim, ó. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno. Olha só. No fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo do inferno. E aí olha só o que Jesus diz no versículo 10. Olhai, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Amém? Olha só, Jesus vai usar um termo por comparação, por analogia. Jesus não vai usar os versículos de forma literal, porque o que nós lemos é uma passagem figurada, é uma comparação. Jesus está dizendo, olha, se a tua mão ou o teu pé, ele te escandalizar, e Jesus vai falar do escândalo, Jesus vai falar do escândalo no versículo 6, mas qualquer que se escandalizar, um destes pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora que ele se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo pelos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Presta atenção, o que Jesus está querendo dizer, o que ele está querendo nos ensinar? Jesus está dizendo que de forma nenhuma o teu corpo pode escandalizar, pode trazer escândalo para que prejudique o nome de Jesus, o nome dele, como os discípulos aqui estavam fazendo. Jesus está dizendo que de forma nenhuma, como cristão, como um homem salvo, como pessoa salva em Cristo Jesus, de maneira nenhuma você pode trazer escândalos para o reino de Deus. Porque isso prejudicaria o nome de Cristo, o nome de Jesus. Nós precisamos aprender como criança, sendo humildes, sendo ensináveis, sendo pessoas boas, honestas, sendo pessoas simples, independente de posição, independente de status, independente de
de vida financeira. Não. O evangelho é simples, a vida do cristão é simples, simplicidade. Então Jesus está dizendo aí, olha, se a tua mão, se o teu pé te escandalizar, corta-o. Jesus não está dizendo isso literalmente, que você tem que cortar os membros do seu corpo, os membros da sua mão, do seu pé. Aqui a gente entende a palavra que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12. Vai falar do sacrifício vivo e agradável a Deus. Vai falar do teu corpo, de todo o teu corpo, todos os membros do teu corpo que você deve entregar para Deus, entregar para Jesus esse corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, esse corpo, ele não pode causar escândalo. Esse corpo é para glorificar o nome de Deus, é para glorificar o nome de Jesus. Esse corpo não é para se contaminar, esse corpo não é para causar escândalos. É isso que Jesus está falando. Versículo 8. Aí ele diz assim, olha, é melhor você entrar na vida coxo, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado, olha só, ser lançado no fogo eterno. Já vou falar sobre isso. Fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor ele entrar na vida com um só olho do que tendo os olhos ser lançado no fogo do inferno. E Jesus está dizendo que se teu olho te prejudicar, olho que é visão, você não pode ficar vendo aquilo que você não pode ver. Você não pode ficar olhando aquilo que não é para você olhar. E mesmo se olhar, Jesus não está dizendo que você tem que arrancar o seu olho literalmente. Jesus não está dizendo que você tem que arrancar o olho. Não é isso. Cuidados que nós temos que tomar durante a nossa vida, durante a nossa caminhada com Cristo, porque agora nós somos luz, porque agora nós somos diferentes, porque agora nós temos a presença de Jesus na nossa vida. E olha o que ele fala, tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Jesus usa duas expressões para dizer, para falar de algo que o mundo, que o sistema mudando, que Satanás, vamos dizer assim, colocou na mente das pessoas que não existe. Satanás colocou na mente das pessoas dizendo que o inferno não existe. E todas as pessoas que morrem, você pode perceber no noticiário, todas as pessoas que morrem, as pessoas dizem, morreu fulano de tal, foi para o céu. Morreu agora o Pelé, antes do final do ano. Todo mundo diz, foi para o céu. Morreu agora o chefe da igreja católica, todo mundo diz, foi para o céu. Morreu Maradona, foi para o céu. Será que todos os seres humanos que morrem, 9 bilhões que nós temos de pessoas no mundo, será que todas essas pessoas que morrem vão para o céu? Será que todas as pessoas que partem para a eternidade, porque a morte não é o fim, a morte é o começo, e vão para o céu? Eu vou provar para você agora que não. Jesus usa duas expressões para falar sobre o inferno, para falar sobre uma condenação eterna que existe e é real. E a pessoa vai para lá porque quer. E o ser humano vai para lá porque até hoje ele não conseguiu se achar, até hoje ele não conseguiu encontrar realmente o caminho verdadeiro para que ele possa ser salvo, que é Jesus. Desculpa, veja bem. Jesus vai usar a expressão aqui, fogo eterno. O fogo eterno, pessoal, é o que a Bíblia chama de o lugar mais profundo do inferno. É como se o inferno ele fosse assim, feito por galerias, feito por
como eu posso dizer, usar a expressão, como se a gente, andares, como a gente pegasse um elevador, fosse para o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Tá? Então, quando Jesus usa a expressão fogo eterno, Jesus está falando do lugar mais profundo do inferno. Né? Fogo eterno. Aonde os homens, as almas dos homens serão colocadas. Tá? Então, o inferno é dividido em 4 partes. E Jesus está falando aqui apenas de 2. E eu só vou falar sobre essas 2, tá? Jesus está falando aqui fogo eterno, ele está falando do Tártaro. Tá? Tártaro, lugar mais profundo do inferno. E no versículo 9, Jesus usa a expressão fogo do inferno. Fogo do inferno é o lugar, é o primeiro local, é o Hades, que a Bíblia chama de Hades. É o primeiro porão, é o primeiro local, onde os seres humanos serão, as almas das pessoas serão depositadas ali. Tá? Então, Jesus está usando essas 2 expressões para mostrar que se os discípulos não se converterem, se os discípulos não se tornassem ali como criança, na verdade eles estavam sendo condenados ao inferno. É isso que Jesus está falando ali a partir do capítulo 18. Tá? E só há salvação em Jesus. Quantas pessoas precisam ser salvas? Quantas pessoas precisam ser encontradas? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão condenadas ao fogo eterno? Quantas pessoas estão sendo levadas? Quantas pessoas estão aí desorientadas? Só existe salvação em Jesus. Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por mim. Quantos pastores estão perdidos, precisam de salvação. Quantas pessoas estão nas festas, estão nos bares, precisam de salvação, precisam ser encontrados. Quantos católicos, quantos espíritas, quantos os bandistas, quantos presidentes, quantos senadores, quantos prefeitos, quantos vereadores, quantos deputados, né? Quantas pessoas precisam de salvação, precisam ser encontradas, precisam do Salvador, estão perdidas. Então só há salvação em Jesus, só Jesus salva, só Ele é o Salvador do homem, só Ele é o Salvador da humanidade. Salvação só é através de Jesus, não é através de Maria, não é através de José, não é através dos apóstolos. Só Jesus salva. Só o nome de Jesus pode salvar. Yeshua HaMashiach. Tem tantas pessoas aí agora que eu vi que estão tentando desprezar o nome de Jesus, dizendo que o nome de Jesus não existe. Isso é uma baboseira, isso é uma enganação do diabo. O nome do Filho de Deus é Jesus, é Yeshua. O nome de Deus não é Deus, Deus é o que Ele é. O nome de Deus é Jeová e tem várias ramificações para identificar a necessidade do ser humano. Então, Jesus é quem salva, Jesus é o Salvador. Nós estamos perdidos, mas hoje nós fomos achados. Jesus te achou, Jesus te encontrou, Jesus é o teu Salvador e é Ele que vai garantir a vida eterna para você. Que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, que Deus te instrua, que Deus te salve, a sua família,
a sua casa, que Deus salve todos os seus familiares. Esse é o desejo do meu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?